Meus amigos, hoje a bola da vez que eu levanto para vocês é sobre os perfumes que a gente mais usa de uma forma até inconsciente ou talvez instintivamente. Tipo assim, a gente usa bem mais do que os outros. Se você tem 10, 20, 50 perfumes aí na sua coleção, no seu acervo, existem alguns perfumes que você provavelmente usa mais do que os outros. Em contrapartida, tem muitos deles que ficam aí parados meses, quem sabe até mais de ano. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos que eu já notei, parei para pensar que alguns dos meus perfumes eu uso bem mais do que outros. E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Wesley Dicas. Muito obrigado mesmo, como sempre agradeço a vocês que estão compartilhando, deixa o like, deixa o hype, que é muito importante. Sempre quero enfatizar o hype, ele tem assim um efeito, né, o poder de levar esse vídeo a bem mais pessoas, tá? Muito obrigado mesmo, desde já agradeço a sua participação. Um dos perfumes que eu mais uso, eu tenho notado isso, tanto é que alguns desses perfumes que eu mais uso, ou eu tive ou estou no segundo frasco, ou tenho algum backup. Aqui ó, Natura Tattoo, para mim gente, é um dos perfumes que tem mais qualidade, tanto da linha Homem quanto da Natura como um todo. Olha, dá pra ver aí onde é que tá, até onde eu já usei, né? Virando assim até some aqui, não tem mais nada. Então, não é que tenha pouco perfume aqui, é que eu usei bastante mesmo. É um perfume que eu acho de muita qualidade. Como você sabe, assim, tem algumas pessoas entendem, e eu concordo, como uma espécie de inspiração, inspirado no Bulgari Men in Black. Mas, assim, trazendo toda uma qualidade que, mesmo que não fosse inspirado nele, mesmo que fosse algo criado aqui, isso não tem nada a ver, né, gente? A gente tem que sempre lembrar que perfume de qualidade, que agrada ao olfato e traz essa sensação de bem feito, não importa se é inspirado, não importa se ele tem uma criação mais própria. Fato é que esse perfume traz, sim, aquele ar de, como eu posso dizer para vocês, de refinamento, de requinte, para mim, uma fragrância bem masculina. Então eu tenho notado que esse perfume, várias vezes que eu tenho a chance de sair à noite, até em trabalho mesmo, né? Eu trabalho com um ambiente climatizado, ar-condicionado. Então isso permite eu usar vários perfumes, né? No sentido de que aqueles que, teoricamente, eu não poderia usar no trabalho, se fosse um trabalho mais braçal, suando o tempo todo ali, um trabalho de rua, talvez eu não devesse usar perfumes como esse aqui, fragrâncias como Homem Tattoo, mas eu já notei, tanto é que eu tenho um backup dele, ele é um dos que eu tenho backup. Eu acho de muita qualidade, não sei se vocês gostam, mas para mim é um perfumão e por alguma razão eu estou sempre usando esse perfume. Outro perfume nacional também que eu tenho usado muito é o Club Six Voyage. Wesley, mas porra nenhuma, você tá com um frasco cheião aí, ó, tá vendo? Você não usa porra nenhuma, merda nenhuma. Fala aí, seu mentiroso. Pois é, gente, aqui é o caso de um backup, né? O hater aí pode ficar despreocupado, aquele cara que acha que é jabá, aí é problema seu, meu amigo, tá bom? Aqui eu tô dizendo que esse é o meu segundo frasco, o primeiro eu já trabalhei bastante no canal com ele, já usei ele tudo, e por essa razão eu tinha como backup este frasco, que já não é mais backup, agora ele ocupa a posição de um perfume que está sendo usado. E assim, eu não sei se eu vou usar da mesma forma ou com a mesma frequência que eu usei o frasco anterior. Mas também é o mesmo caso, todos os casos aqui são muito parecidos. De alguma forma, ele me traz essa vontade de usar essa fragrância, né? Principalmente quando está mais frio, uma noite mais fria, que traz esse ar achocolatado, caramelizado, com aquele toque de café. Isso aqui é perfumão, gente. Eu não tenho acompanhado assim, os demais, os mais recentes, digamos assim, da linha Club Six, que eu adoro, mas esse aqui, né, e alguns outros também que já existiam, para mim, são grandes perfumes. E por alguma razão, como eu disse para vocês, talvez eu não use tanto quanto antes, porque o meu acervo cresceu. E assim, por esse motivo, a gente sabe, quanto mais cresce o acervo, a gente conhece outros perfumes, a gente acaba usando até outros, né? Mas esse aqui eu já usei bastante e eu acho que eu vou continuar usando assim de certa forma, tá? Club Six, versão Voyage. Agora um caso que alguns chamariam de amor à primeira vista, né? Eu diria assim que é uma espécie de assinatura à primeira vista, sei lá, entendam como for.
Já falei desse perfume muito e vou continuar falando, que é o Hawas Black de Hassassi, né? Nossa versão aqui bem mais barata do Hacivar, e é um perfumão, gente. Para quem curte essa pegada de abacaxi, musgoso, bem amadeirado, é um perfume que eu considero bem masculino também. Esse é um perfume que ele mal chegou e eu já usei bastante. É claro que tem alguns meses que eu já tenho esse perfume, e é claro que eu tenho outros perfumes também, evidentemente. Mas o Hawas Black, né, além de ser um perfume gostoso, eu já gostei de cara, né, por toda a sua qualidade, por toda a sua, digamos assim, fidelidade ao caminho olfativo, tanto de Hacivar quanto coloquei o Creed Aventus, né, aquela, novamente, né, um frutado, amadeirado, né, esfumaçado e bem masculino. A proposta já me trouxe assim uma grande alegria e mais alegria ainda com as experiências que eu tive, né. Assim, são casos que não cabem aqui contar, mas vocês podem imaginar, né? São encontros, são histórias que a gente está sempre envolvendo alguma fragrância, né? Tanto em histórias boas quanto em histórias ruins, tá? Eu posso dizer que aqui é uma coisa meio agridoce, né? Como dizem por aí. Boa parte das histórias de Hawas Black são histórias boas na minha vida, né? Algumas um pouco tristes, outras assim meio melancólicas, mas enfim, né? O perfume tem esse tempero, vamos dizer assim, ele consegue figurar, cravar épocas maravilhosas de nossas vidas, né? Algumas boas, algumas nem tão boas assim. Hawas Black é um perfume que eu sinto que eu vou continuar usando bastante e eu tenho backup dele. É mais um backup. Esse não demorou muito. Eu não sou o cara dos backups, sabe, gente? Mas esse aqui eu confesso para vocês que não demorou muito. Assim que pintou promoção, eu fico sempre de olho ali no Mercado Livre, Shopee, enfim. Eu costumo comprar nessas plataformas. Fiquei de olho e eu consegui. Na época eu não lembro o valor direito, mas não vem ao caso aqui. É um dos que eu tenho backups e instintivamente eu estou sempre usando o Hawas Black. Eu sempre arranjo uma desculpinha para usar um perfume old school, né? Um perfume antigo, né? E um dos que eu mais uso, eu comecei a reparar isso, é o Azarro Pour Homme. É perfumaço. E não sei porquê, mas vamos supor que dentre os que eu tenho, né, pode ser um dos mais fáceis, entre aspas, de usar. Claro que os Nutelinhas aí vão sair correndo, para eles tudo é doce, tudo é bala, tudo é chiclete, sorvete, essas coisas aí, tudo é sobremesa, mas aqui não, aqui é o clássico, aquele que chama a atenção de mulheres mais maduras, chama a atenção também de qualquer que seja a pessoa que gosta de um perfume mais clássico, né, no sentido de usar, perguntar, confirmar, né? Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu acho que você está usando o Azarro. Acertou. Ponto para você. Porque é um perfume que, de alguma forma, também eu estou sempre usando. E ele também tem uma coisa de boas histórias. Essas são histórias mais antigas, evidentemente. Mas também me traz essa sensação de estar usando um perfume que é perfume, se vocês me entendem, né? Eu uso essa expressão, perfume com cheiro de perfume. Aqueles que nada contra, eu até gosto de alguns gourmands, com certeza, mas aqui não vai trazer, né, só em breves momentos que vai trazer uma doçura ou outra, mas uma própria característica de equilíbrio, né, porque é um perfume bem amadeirado, bem alavandado, né, o doce que a gente até brinca de o doce Azarro, é uma coisa bem dele, né, e não deixa o perfume nunca tomar uma identidade de um perfume gourmand. Longe, mais longe, mais longe disso. E por alguma razão também eu uso bastante. Tá aqui, né, quase pela metade. Comprei uma versão, não é usada, é uma espécie assim de tester que eu comprei. Veio com a embalagem meio surrada assim, mas está guardado. O perfume, o líquido tá perfeito, tá ótimo. E aqui eu tenho o Azarro que estou sempre usando. Assim como o próximo que eu vou trazer aqui também, que é um perfume da década de 90, que eu uso sempre também. O próximo perfume que eu já notei que eu uso bastante também, claro, tudo de forma relativa, eu estou sempre dando um giro aí, provavelmente você também faz uma espécie de rodízio, vamos dizer assim, com seus perfumes. Eu faço isso, mas proporcionalmente, relativamente, aqui ó, Animal for Men. Animal for Men também é um perfume que eu sempre usei. Esse aqui é o meu último frasco mais recente, não tenho backup, mas com certeza um perfume que assim que eu ver que tá nos finalmente, indo pro saco aí, lá ele, eu vou comprar outro, com certeza, porque, gente, isso aqui é gostoso, é muito gostoso. Eu sempre digo, vocês sempre vão ouvir eu dizendo aqui no canal que ele me lembra
Isso aqui não é depreciação, ele me lembra a época de fragrâncias antigas da Axe. Eu fico ali entre o Native, né, Native, o Adrenaline, Marine, sabe, esses Hypnotic. Então, assim, esse perfume parece, como ele é dos anos 90, parece que ele inspirou, não que ele inspirou, melhor dizendo, a linha Axe, né, os produtos Axe, que tinha até colônia na época, e hoje são mais conhecidos pelos desodorantes. A linha Axe parece ter inspirado em vários perfumes famosos, né? Isso é muito comum, né? Isso não é nada incomum. E esse perfume eu sinto que é um dos que a linha Axe se inspirou para fazer alguns de seus desodorantes. Também uso muito porque ele traz justamente essa sensação dessa época dos anos 90. Outro old school que eu uso sempre, aí vem aquele requinte, aquele cheiro de assim, um homem bem refinado, bem sofisticado, formal até, que é o Zino Davidoff. Isso aqui é coisa chique, gente. Isso aqui é o melhor que há de um conceito de tabaco, charutos, né? Tem aquela baunilha só para ter um fundo um pouco mais adocicado, mas nada, esquece gourmand. Aqui é o toque da lavanda, do tabaco, né? Todos esses acordes aí de tabaco, patchouli. Então esse perfume traz aquele combo floral masculino, traz o conceito de tabaco. É um belo amadeirado. Então assim, é outro que eu tô sempre arranjando uma desculpinha para usar. Deve estar mais ou menos aqui, ó. Nessa risca aqui. Também tem o backup, porque esse é um típico perfume masculino para mim. O que é que eu chamo de típico perfume masculino? Eu tenho mais de 40 anos de idade já. E minha infância, minha adolescência foi ali entre os anos 80 e 90. Então, para mim, os conceitos de perfumes, né, masculinos eram todos dessa forma, né? Naquela época, a tendência eram perfumes justamente mais fortes, mais carregados na madeira, né? Sempre com presença de couro e tabaco ali. Então o Zino Davidoff, que eu fui usar anos mais tarde, mas já conhecia mais ou menos o cheiro similar a ele, é um perfume que eu pretendo sempre carregar também. E como dito aqui, eu estou sempre arrumando um jeito de usar o Zino Davidoff. Bom, para fechar aqui os meus exemplos de perfumes que de alguma forma eu uso mais, está aqui, ó, Vodka Diamond. Olha onde é que tá. Isso aqui para mim é perfumão também. Ele é uma versão, uma tendência muito parecida com o Drakkar Noir, só que bem mais barato. Não que o Drakkar Noir seja um perfume caro, tão caro assim, né? A gente encontra por bons preços. É que no final das contas, esse perfume, muito provavelmente, ele é um custo-benefício melhor. Eu tenho aqui no canal, procurem por gentileza, né? Eu coloco lá o bonde do Drakkar Noir. São perfumes parecidos com eles, que são opções para quem não quer comprar o próprio Drakkar Noir. Então, de alguma forma, eu estou sempre usando. Não é um daqueles perfumes que eu estou escolhendo assim para sair, né, para um encontro. Não pelo cheiro, mas assim, eu tenho perfumes que funcionam melhor, tem mais longevidade, tem mais presença. E não que não tenha também, né? Esse perfume, assim, por incrível que pareça, tem uma presença legal. Só que na minha mente eu gosto de usar mais em casa, né, pós-banho. Um perfume delicioso para você ter aquele aconchego de casa. Já falei isso muitas vezes, provavelmente vou falar mais ainda, tá? E de alguma forma, realmente, estou sempre pegando aqui, principalmente para usar em casa, o Vodka Diamond, que dá uma sensação de conforto gostoso, uma sensação de limpeza. E talvez o caso dele seja justamente isso, um perfume leve, confortável e com essa sensação de limpeza que acabei de falar. E é isso aí, meus amigos. Trouxe aqui alguns exemplos de perfumes que eu tenho notado que eu uso mais que outros. Tem mais exemplos também, mas eu acho que aqui já está de bom tamanho para levantar, como eu falei, essa bola para vocês anotarem, para vocês comentarem aqui quais são os perfumes que vocês acreditam que vocês usam mais em relação a outros que vocês têm nas suas próprias coleções, tá bom, gente? Agradeço, como sempre, a quem chegou até este ponto do vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.